Partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio especial, o Meeting Insights da quarta temporada. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores deste evento, que pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Hoje, vamos falar sobre a nossa quarta temporada, Quebrando Barreiras. Em 2022, o Meeting expandiu seus horizontes, se conectou com outros eventos, trouxe novos convidados e passeou pelos principais temas da educação brasileira. Tudo isso dentro de um storytelling muito cuidadoso, trazendo o que havia de mais relevante no contexto da gestão educacional, com a pitada de marketing e finanças que você só vê por aqui. E para esse molho ficar ainda mais saboroso, chamamos convidados de altíssimo nível, gente que participou ativamente da nossa temporada. Eles agora voltam para analisar o que de melhor aconteceu aqui em 2022 e projetar o que vem pela frente em 2023. Olha só que timaço! Aliás, se você ainda não assistiu o Meeting Highlights, que traz grandes momentos e frases marcantes de cada um dos nossos episódios, não perca tempo e clique no link que a gente deixou na descrição. Ou, melhor ainda, explore o nosso canal e maratone toda a nossa quarta temporada. Antes de começar nosso Meeting Insights, um agradecimento mais que especial aos nossos apoiadores, as marcas que tornaram essa temporada possível. 4S, Soluções Financeiras, Young, Modern and Cool Relationship, Brandil, Inteligência e Consultoria, CRM Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS, Seguros Educacionais, Qualinfo, Tecnologia para Educação, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Bom, e agora, vamos chamar os nossos convidados, profissionais do mais alto gabarito do mercado educacional, que sabem do que estão falando, porque participaram diretamente da nossa temporada. E agora, trazem aqui os seus insights sobre o que viram nos episódios. Vamos nessa? Bárbara, seja muito bem-vinda no nosso Meeting Insights. Uma honra poder ter a sua presença por aqui. E a ideia é que a gente possa conversar sobre a nossa quarta temporada. Então, eu queria, já fazendo essa saudação, passando a bola aí para você e perguntando qual a sua avaliação, né, no geral, do que nós apresentamos aí, do que o Meeting trouxe na sua quarta temporada online. Eu percebo que a quarta temporada, né, até pelo tema, Quebrando Barreiras, a gente vinha aí de 2 anos muito difíceis, com restrições sanitárias, com expectativas. Afinal de contas, nós começamos 2021 com uma expectativa do 100% presencial, de que a pandemia acabou, e aí foi todo mundo surpreendido em março, novamente, de 2021, que não, e voltamos para o remoto. Então, a gente entrou 2022 naquela expectativa. E aí, vamos conseguir seguir 100% presencial? Vai ter alguma surpresa? Será que a pandemia vai ter ali um terceiro momento para a gente? Então, a gente veio preparado com muitas incertezas, né? Preparado, mas esperando o incerto. E justamente, né, graças a Deus, a gente conseguiu ali, a gente percebeu que, apesar de todas as incertezas que superamos a pandemia, mas vinha todo o cenário também, questão política, questão econômica, questão social, questão esportiva, vários eventos, várias coisas acontecendo, o mundo retomando também todas as suas atividades. Então, para mim, a visão que eu trouxe, que eu tenho, assim, com relação à quarta temporada e a contribuição mesmo, é que a gente conseguiu romper aquela barreira do medo que a incerteza nos trouxe, e a gente conseguiu, sim, fazer um ano de 2022 realmente muito incrível. Eu acredito que todas as instituições de ensino procuraram
recuperar tudo aquilo que elas tiveram que parar, né? Eu digo que nós fizemos praticamente 2 anos em 1 ano, e o Meeting Educacional, com certeza, contribuiu muito para a gente, para que nós pudéssemos ter essa fundamentação e voltarmos a não só ficar na teoria, mas também para a prática, porque eu entendo que 2020, 2021, nós estávamos todo mundo aprendendo ali, então tudo que a gente via, mas tinha coisa que a gente não conseguia colocar ali, às vezes, na prática, e aí nós vemos um retorno de 2022 muito positivo. Então, para mim, eu acho que todos nós quebramos barreiras, literalmente, e tivemos saldos muito positivos, né? Na minha concepção, eu vejo que o principal saldo que nós tivemos com relação a esse momento de 2020, 2022, que foi a principal barreira quebrada, que foi essa integração de todos os setores institucionais, que a pandemia, porque todas as instituições de ensino tiveram que unir todas as suas frentes para conseguir fazer com que o barco não afundasse, para conseguir fazer com que as instituições, tivemos sim muitas instituições que acabaram fechando, mas aquelas que conseguiram passar, só passaram porque todo mundo se uniu. E o Meeting Educacional trazendo essa questão do marketing, do finanças, e mostrando vários temas que vocês trataram, né, ao longo de 2022, mostrando justamente essa integração, que nós só conseguiríamos avançar se nós mantivéssemos aquela integração que nós tivemos em 2020 e 2021 entre toda a instituição, entre todos os departamentos, para que nós conseguíssemos avançar ainda mais em 2022. Gente, ó, isso, bastidores aqui, tá? A gente não roteirizou nada, isso não foi combinado. O fato da Bárbara estar trazendo um dos... se eu tivesse que falar sobre uma palavra de tudo que a gente tratou, que esteve presente em todas as edições, eu acho que eu traria integração. Porque, vê, a gente começou falando sobre isso, né? Agora resgatando um pouquinho do storytelling, entrando um pouquinho no mérito, né, de algumas coisas que a gente tratou. A gente começa o nosso storytelling da temporada falando, obviamente, a Bárbara trouxe aí na sua análise, um ano, 2022 foi um ano, né? Foi um ano de... uma série de mudanças de cenário, e dentre eles tinha a questão política, que obviamente influencia, vai continuar influenciando aí na educação, no ambiente macro, e a gente começou a temporada falando sobre isso, sobre o cenário externo, principalmente política, né, mas assim, tudo que tá, e naquele momento ainda estava acontecendo, e ainda está, infelizmente, né, mas tinha recém explodido a questão da guerra da Rússia, da Ucrânia, né, invasão, enfim. E a gente estava falando sobre isso, e foi interessante porque se chegou naturalmente ao ponto de que, para poder lidar com essas mudanças de cenário, a chave para a instituição era ela estar integrada, né, em todos os seus departamentos. Depois a gente fez uma edição que a gente trouxe um aluno também para falar, né, dos 3 lados da moeda, e foi natural que nesses 3 lados da moeda tinha um fornecedor, um aluno e uma instituição, né, um representante de uma instituição de ensino. Eles também chegaram nesse ponto, né, do quanto que é essa integração, né, e aí na edição de junho, que eu estava lá sendo um dos facilitadores, a gente falou sobre o setor comercial, né? E aí eu até trouxe uma frase: somos todos comercial. E na palestra, né, na fala, eu bati muito na tecla de que um bom comercial é um catalisador. Para mim, né? Ele precisa estar assim como um ator ali de conexão entre todas as áreas, porque no fim das contas, para se fazer uma matrícula, a gente precisa de várias, né? Assim, vários setores. E assim foi, Bárbara, assim, ao longo da nossa temporada, a gente foi falando sobre essa coisa de integração, então é muito legal quando tem esse fit, né? Essa coisa de essa conexão, né? Até porque também, eu acho que você fazendo esse storytelling, e aí, pessoal, assim, eu participei do máximo do que eu pude, mas se eu não participei, eu maratonei depois. Eu costumo dizer que eu acho que o Meeting Educacional de Marketing e Finanças, ele tem que ser tratado
por nós, profissionais da educação, como realmente uma Netflix nossa, né? Que a gente maratona depois do que a gente não conseguiu fazer, até porque eu considero muito como aquele momento que a gente tem refrigério, de parar, de pensar novas ideias, de ouvir, de ter os insights. E a grande questão também, de mesmo às vezes na correria, a gente não conseguir assistir ali, mas conferir depois. E trazendo um pouco do que, pegando aí o que você trouxe lá no primeiro, né, sobre a questão do cenário externo, com o Fábio e o Zé Carlos, eles bateram muito na questão da importância das políticas públicas, mas eu entendo também que nós entramos em 2022 com aquela perspectiva, sim, muito preocupado com o cenário, mas também com aquela força, porque se nós passamos, se nós superamos, se nós vencemos 2020 e 2021... 2022, as outras que nos derrubaria, né? As outras coisas nós vamos tirar de letra, né? Então, assim, eu acho que as instituições de ensino, elas entraram muito focadas. E aí eu digo, né, particularmente a instituição de ensino a qual estou eu diretamente ligado, o Unifagoc aqui em Ubaí, Minas Gerais, na Zona da Mata. Então, assim, nós entramos com aquele foco total, sim, atentos às questões externas, mas tentando tirar proveito de cada situação e, principalmente, focado no que nós precisávamos, que era retomar definitivamente e claro, com os aprendizados que nós adquirimos ao longo do período, e buscando cada vez mais conhecimento e colocar em prática, né? Eu acho que essa integração que toda a instituição teve, nós vivenciamos muito isso, é o que nos garantiu que nós atingíssemos todos os resultados que nós atingimos em 2022 e mais do que isso, aquilo que nós já estamos colhendo nesse 2023, né? Uma das coisas que até me marcou daquilo que eu estava, que foi o Rodrigo Boyer lá acho que foi em novembro, né, sobre a questão de insights, de inteligência para captação 2023, e ele mostrou um gráfico muito importante, onde ele até comentava, olha, todo mundo entrou em 2022 achando que a gente ia captar porque tem demanda reprimida, a gente não colhe demanda reprimida tudo de uma vez. E realmente, nós tivemos uma melhora exorbitante em 2022 comparado a 2021 e 2020, mas nós estamos colhendo agora em 2023, uma melhora muito mais positiva. Então, assim, a gente vê ao longo que a gente precisa estar, sim, atento. E mais do que isso, trabalhar integrado. Acho que essa é a palavra-chave para a instituição que quer avançar, e mais do que isso, a gente viu tudo isso dentro do MIT, a integração desde o primeiro até o último, todo mundo falando, não se faz nada sozinho. Nenhuma instituição, não é o comercial que atinge a meta, não é o marketing, não é a finanças que diminui a inadimplência, não é o professor ou o diretor do curso que garante a qualidade do curso, é a instituição como um todo, é cada área, desde o mantenedor, da visão ajustada do mantenedor, que o Rodrigo também comentou muito sobre isso, sobre alinhar a expectativa da mantenedora com aquilo que é a realidade. Então, desde a visão lá do mantenedor até a portaria, a instituição precisa entender que todos contribuem para o resultado final, que é, mais do que tudo, a satisfação do nosso cliente, do nosso aluno. O Rodrigo, ele na terceira temporada, a temporada de 21, aí ele ajudou, nosso grande parceiro aqui, ele nos ajudou a traçar, entre aspas, assim, o tema, né, que também é um tema que a gente trouxe, que você traz aí na sua fala, que é a questão da sustentabilidade, né, a sustentabilidade da instituição. Então, assim, não adianta, e quando a gente fala de sustentabilidade, integração está muito nisso, né? Porque não adianta, por sustentabilidade, atingirmos a meta. Vou trazer para a minha área. Batemos a meta de captação, beleza, mas assim, isso foi sustentável? Fez sentido do ponto de vista de rentabilidade para a instituição? Né? Os alunos que foram captados, eles entendem o que, de fato, eles vão vivenciar na instituição para que não tenhamos um outro problema, que é a questão da evasão, logo em seguida, né? Então, acho que essa integração toda, e o próprio Meeting, ele nasce com a ideia de integrar marketing e finanças, né? Claro que sob o guarda-chuva da gestão educacional, porque a gente está falando de educação, mas a ideia é essa, né? Que marketing e finanças possam se integrar cada vez mais. Né? E eu acho, assim, fantástico realmente o projeto, porque, historicamente, dentro das instituições de ensino, muitas vezes são duas áreas opostas, né? Isso. A gente até brinca, o marketing querendo gastar, entre aspas, que a gente sabe que não é gasto, é investimento, e a finança, o financeiro, não, está gastando demais, não pode. E aí,
E aí eu acho que a pandemia, ela realmente trouxe essa visão com a palavra-chave, é sustentabilidade. E todo mundo entendeu isso. Então, nós precisamos investir, mas para trazer resultado que seja sustentável. Nós precisamos ali garantir, fazer o investimento numa experiência do aluno, num evento, numa estratégia de marketing, mas que traga, sim, que seja algo que seja sustentável, que garanta a continuidade da instituição no longo prazo, né? No curto, médio e longo prazo, mas principalmente no longo prazo. Todo mundo passou a pensar nisso, a analisar os números, analisar as áreas, espera aí, onde nós estamos. Muitas instituições acordaram para a questão da evasão só no período, porque viu ali saindo milhares de alunos e a entrada também muito baixa. Então, eu acho que e uma outra questão que a gente também conseguiu, que eu acho que o Meeting trouxe também, principalmente quando fala lá o que sobrou da pandemia, foi que as instituições, elas passaram a dar um atendimento para o seu aluno incrível. Todo mundo se adaptou ali, e principalmente um atendimento humanizado, inclusive no remoto, né, à distância, porque a gente não podia mais encontrar o aluno que estava muito acostumado a ir lá na secretaria, ele não podia, então ele teve que se relacionar através das plataformas digitais, através da tecnologia, e isso foi o que garantiu muito a questão de nós aprendermos a como melhorar essa experiência desse aluno. E aí, na volta de 2022, a gente, com certeza, quebra uma barreira geral, desde o professor, de todo mundo, de se relacionar através da tecnologia, e focarmos definitivamente no presencial, no que era mais importante, de atender realmente o aluno, de promover uma experiência para ele. Então, eu vejo que, resumindo ali para mim, o que foi efetivamente todos os encontros, né, do Meet, foi essa questão da integração, da sustentabilidade, e mais do que isso, focado sempre na experiência do aluno, em promover cada vez mais uma experiência melhor. E não necessariamente essa experiência melhor, ela é 100% presencial. Mas em todas as áreas, a gente estar atento de como nós podemos aperfeiçoar essa experiência desse aluno que já nasceu, né, ali praticamente nativo digital, mas que vivenciou a pandemia, que potencializou isso. Hoje o aluno, ele não quer mais ir lá, a gente diminuiu muito atendimentos presenciais. Hoje o aluno consegue resolver com muito mais facilidade. Claro, com certeza. Ô Bárbara, você falou aí de uma edição que eu achei muito especial, que foi a nossa edição de agosto, que é o que sobrou da pandemia em nossos campi, né? Então, a ideia era que a gente pudesse fazer um debate em cima disso, assim, em cima dessa... dado o contexto todo que a gente viveu, né, o que fazer num primeiro momento com as estruturas educacionais das instituições e como fazer com que essas estruturas estejam a serviço de um novo momento que a gente estava vivendo e está vivendo, né? E aí eu brinco que essa edição, ela foi a gente estava falando aqui nos bastidores, e eu reforço o convite que eu fiz anteriormente. Se você chegou até aqui e não assistiu os highlights, assista. Os highlights têm ali melhores frases, e ali nas frases, nessa edição, já surgiu uma conexão com a nossa próxima temporada, com a 5ª temporada, que é Tecnologia e Humanidade, transformando e aumentando o valor da educação. A nossa querida amiga Flávia, lá da Unify, trouxe essa frase, né, que a gente fez o recorte, e acho que isso mostra também essa posição de integração. E um outro ponto que eu queria abordar, Bárbara, que foi uma outra tônica, né, ou outra iniciativa que a gente trouxe na nossa temporada, foi fazer o que a gente chama assim de crossover com alguns eventos, né? Então a gente teve a oportunidade não só de fazer o esquenta, né, do nosso Meeting Experience que a gente fez em Recife, mas a gente conseguiu fazer com o pessoal do Semesp, né, falando sobre o Finesp, conseguiu fazer com o Financies, né, que é o principal evento aí de finanças, e fez com o SAD-BR, que é o principal evento de marketing. E eu sei que você foi no SAD-BR, né, então eu queria que você trouxesse, assim, claro, focado nessa experiência,
como é que foi essa participação super 4.0, né? Essa participação assim de online e depois participar lá presencialmente, né? A gente trouxe o principal tema lá naquele esquenta do SAD-BR com o Glauson, que era justamente a permanência, né, dos alunos e a sustentabilidade das instituições. Conta um pouquinho para a gente, Bárbara, como é que foi essa experiência. Foi muito legal, porque, inclusive, foi lá em julho, né, se eu não me engano, esse meeting, que foi justamente sobre a questão da gestão da permanência aliada à sustentabilidade das IEs, e era ali o Glauson já trazendo em primeira mão questões sobre o livro que ele escreveu relacionado a isso. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, desde quando ele estava ali antes de ir para a Unip, inclusive, e para mim foi justamente a gente poder retomar aquela questão, porque a gente estava muito acostumado com o online e até um tanto quanto acomodados, porque a gente, não preciso mais ir nos eventos, vamos acompanhando, está tudo online. Mas a gente também estava com aquela sede de integrar, e eu tive a oportunidade de levar não só aí somente eu, mas também levar algumas pessoas da minha equipe, supervisores, tanto da área da gestão da permanência, quanto do comercial, quanto do marketing, né, e mais algumas pessoas. Nós vamos estar esse ano novamente, então, assim, principalmente entender que permanência do aluno também, assim como desde captação, permanência também não se faz sozinho. E uma das frases que eu acho que me impactou, e foi muito legal esse vídeo, porque aí no meio o Miro também entrou, que assim, eu acho que foi um dos primeiros que começou a trabalhar essa questão da permanência, e assim, é uma referência, o Glauson mesmo destacou isso, eu acho que ele estava até no SAD também, ele vem... e aí uma frase dele ficou muito na minha cabeça, né, que vocês colocaram até no highlights, que a gente não está discutindo aqui permanência, captação e tudo, a gente está discutindo sustentabilidade, a gente está discutindo que essa instituição de ensino, ela precisa ter sustentabilidade, ela precisa ser algo que se mantenha, que caminhe, né, independente, a gente não pode ficar passando aperto, nós estamos falando de educação. E aí eu vou para um caminho muito importante, que para mim é a frase que já vem me norteando muito nos trabalhos, e aí eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, de profissionalizar as instituições de ensino. Né? A profissionalização das instituições de ensino é muito importante, porque nós temos ali desde instituições jovens até instituições também tradicionais, onde muitas vezes vem de questões familiares ou de grupos de investidores, e aí cada um vai tratando ali. E a gente vê que algo que já acontece no mercado há muito tempo, né, que é a profissionalização, não dá mais para você ficar dando jeitinho, não dá para fulana ali fazer o seu marketing, ou alguém que estudou, que entendeu um pouco, não. A gente precisa profissionalizar as áreas. E essa mistura do evento online com o presencial, ele é enriquecedor, porque basicamente eles se completam e proporcionam também experiências de aprendizado. Eu, particularmente, uma outra questão também que me chamou muita atenção, quando a gente fala de gestão da permanência baseada na experiência, a gente nem tinha ido ainda também para um outro evento, né, que é o FENESP, organizado ali pelo Semestre São Paulo, já batendo na questão da experiência do aluno, a gente precisa focar nisso. O aluno é algo que também já é muito valorizado na questão da indústria ou de outros mercados, que é a experiência de sucesso do cliente. Então, desde a venda até o pós-venda, até ele receber o produto final. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem um ciclo muito grande de venda, e a gente precisa estar o tempo todo garantindo ali. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu até anotei aqui que falou uma coisa que eu acho que era muito importante, que falou sobre a questão do NPS sobre, acho que foi o Rion, né, se eu não me engano. Que eu acho que para mim foi o grande insight, que é uma coisa que eu já tenho há algum tempo, mas que eu falei, gente, é isso. A gente ainda está consolidando captação, consolidando gestão da permanência. Eu acho que há 5 anos atrás, eu particularmente, numa outra instituição de ensino onde eu estava, a gente implantou a gestão da permanência em 2017, por exemplo, propriamente disso, que foi quando teve aquela mudança da regra do FIES, 2016 para 2017, e aí a instituição viu que não ia ter tanto FIES, falou, não, peraí, nós precisamos olhar para a permanência do nosso aluno. Eu já tinha um projeto desde 2014, e aí a gente implantou e foi o que garantiu a sustentabilidade da IES. Mas a gente vem ainda trabalhando captação, trabalhando permanência e
esquecendo daquilo que é o principal para mim, que eu acho que o Rião colocou, que é o egresso, né? O egresso. Ele chama isso de perenidade da instituição. Eu acho isso muito legal, né? E, para mim, o grande marketing de uma instituição de ensino é o seu egresso. Né? Às vezes a gente investe muito, e hoje o maior orçamento de todas as instituições de ensino, eu tenho certeza absoluta, está em captação, pouquíssimo em gestão da permanência e zero no egresso. Né? Então, assim, ou seja, e uma coisa que, por exemplo, as federais, elas têm muito, inclusive os próprios alunos organizando e promovendo isso. Acho que o máximo que nós fazemos hoje é trazer o egresso para bater um papo com os calouros, mas muito aliado na captação, muito aliado na gestão da permanência, e não um orçamento para investir efetivamente no egresso, né, no relacionamento, até porque esse egresso ele volta, ele já entendeu que ele precisa continuar estudando, ele vai fazer uma segunda graduação, ele vai fazer uma pós-graduação, e mais do que isso, ele vai ser aquele cliente que vai propagar a marca, porque ele teve uma experiência de sucesso. Agora, um egresso que não teve uma experiência de sucesso, uma experiência positiva, ele não vai, a gente não vai ter retorno, a instituição vai sofrer, o marketing vai ficar lá batalhando para conseguir, e sendo que é muito mais prático a gente ter essas etapas muito bem consolidadas. Então, para mim, assim, acho que 2022 foi um ano muito positivo, onde nós reunimos aí, e estudamos e conseguimos colocar na prática temas importantíssimos, e conseguimos também trocar aquela figurinha. Eu também pude te conhecer pessoalmente lá no SAD, você veio, você participa sempre, foi muito legal, e a gente poder fazer essas conexões para avançar ainda mais nesse 2023, que particularmente eu estou muito positiva, e eu tenho certeza que os resultados serão ainda melhores. E foi, com certeza, Bárbara, essas oportunidades que a gente tem de fazer essas conexões, né, com as pessoas, com os eventos, com as organizações, né, porque aí a gente teve você já referiu, sobre falando aqui das nossas últimas 2 edições, que foram as edições que apontaram para 2023, né, que apontaram para o futuro. O Rodrigo trazendo insights de inteligência para captação, né, a gente abordou isso um pouco aqui, e os nossos parceiros da Roper estão também com a gente, assim, participando dos nossos eventos desde 2018, a gente costuma fechar o ano com eles, trazendo, né, assim, insights e trazendo ensinamentos, né, sobre 2023. Como é que fazendo aqui agora, para a gente ancorar na quinta temporada, 2023, o que você está vendo, Bárbara, assim, de coisas que foram tratadas, alguma questão que foi trazida, que você está vendo acontecer, ou que já aconteceu, né, nesse processo inicial aí de captação na instituição, mas também de planejamento, de orçamento, etc. O que nas 2 últimas, né, nos 2 últimos episódios que apontaram para 2023, o que você acha, ou de coisas que já aconteceram, ou de tendências que foram apontadas que você acha que vai acontecer em 2023? Bom, acho que uma das coisas que ficou muito clara para mim, principalmente nos 2 últimos episódios ali, tanto com o Paulo, né, o Vianney ali, a questão da Flávia, eu particularmente já tive o privilégio de ouvir a Flávia, inclusive, pessoalmente, num treinamento, e assim, eu acho que o trabalho que ela faz ali no IESB é fantástico e serve muito de referência, que você não pode descuidar em nenhum momento de nenhuma área institucional. Uma das coisas que ficou muito ali, você tem que estar acompanhando os números diariamente, você tem que estar atento naquilo que o digital está performando, naquilo que a sua equipe está na rua ali captando, no trabalho do relacionamento do seu call center, naquilo, atentando também que não adianta a gente colocar ali 1.000 alunos de captação, sendo que nós vamos perder 200 que se formaram, que por mais que não é uma perda, é a conclusão, mas acaba saindo ali, e vão perder mais 800. Então, assim, que parou, e aí, que sustentabilidade é essa, que crescimento é esse, e mais do que isso, a entender que nós temos um novo público,
e que nós não temos mais que obrigar o nosso público a gostar do produto que nós temos, do curso que nós temos. Muitas vezes o nosso curso, o nosso produto que vai ter que se adaptar ao perfil do cliente que nós temos atualmente, ao perfil do aluno que nós temos atualmente. Então, nós temos que estar muito atentos para não voltar com aquela vaidade que talvez muitas instituições tinham há algum tempo. Não, é o aluno que vem até mim, ou não, a gente também não precisa, a gente também não pode ali fazer tanto ajuste. Acho que uma das frases do Rodrigo foi foi um choque, acho que para todo mundo, né, que ele diz, o MEC tem os seus parâmetros ali, mas ele não engessa nada, depende da sua criatividade, e é justamente isso, a instituição de ensino fazer aquilo que tem que ser feito, até porque o MEC, essa regulação, ela é importante, né, a gente sabe disso, porque isso garante a qualidade, a gente sabe, é importante, é como se fosse a auditoria que o mercado tem, o MEC é a auditoria das instituições de ensino. Mas nós precisamos olhar efetivamente para o nosso cliente. Nós tivemos uma mudança aí também, um início do novo ensino médio, então nós precisamos estar atentos a isso. É uma demanda que vai vir nos próximos 2 anos, né? Nos próximos 2 anos nós vamos ter um aluno diferente, e aí ele vai estar atento, ele vai querer esse produto que nós temos. Então, acho que assim, a gente estar atento a isso, acompanhar diariamente, não podemos nos descuidar, não podemos achar que voltamos ali para a fase da colheita fácil, não, até porque não existe colheita fácil, e também estar atento ao produto, estar atento ao formato do curso que ele oferece, alinhado com o mercado de trabalho. Então, para mim, eu acho que esses 2 últimos episódios me trouxeram essa questão desses pontos de atenção, que é o que a gente tem procurado trabalhar muito nesse 2023. Que legal. Bárbara, e aí a gente chega, você fez referências incríveis, aí eu também teve algumas questões, e é muito legal quando nós trazemos pessoas que a gente já conhece o trabalho, e aí a gente conhece algum viés, alguma ideia, algum pensamento que a gente não conhecia, mas é mais legal ainda quando a gente traz pessoas que a gente não conhecia, ver falar assim, nossa, que incrível, né? Você falou, por exemplo, da Flávia, e realmente foi um episódio, assim, muito, muito bacana. Bom, Bárbara, aí a gente chega, então, no nosso 2023, a gente traz, dessa vez, um tema para a temporada, né? E a gente vai falar sobre tecnologia e humanidade transformando e aumentando o valor da educação. Lógico que a temporada ela vai ser composta por 10 episódios. Já começaremos em março com uma edição super especial. Fiquem ligados. Só que assim, todos os assuntos que nós vamos tratar, a gente vai falar, obviamente, de macroambiente, de captação, de sustentabilidade, de permanência, de finanças, não tem como fugir disso. Mas tudo a gente vai direcionar para esse ponto, né, de um ano que a gente chega dessa vez, sem grandes barreiras sanitárias, pelo menos até o momento, esperamos que tudo permaneça desse modo e para melhor, mas com uma marca tecnológica desses últimos 2, 3 anos, né, as quais a gente não pode deletar. Então, a ideia é falar sobre essa conexão, né, de tecnologia e humanidade, para a gente poder, de fato, transformar aquilo que a gente tem positivamente e aumentar o valor do que a gente entrega. O que você tem para falar para a gente sobre esse tema? O que você espera que a gente trate aí, que a gente fale nessa 5ª temporada? Dá uma palhinha aqui pra gente, Bárbara, por favor. Olha, eu tô com muita expectativa, até porque tem um tema que estourou aí no final do ano, que começou lá nos Estados Unidos, que é a questão eu até li uma matéria ontem da revista Ensino Superior, falando sobre aquela questão do chat GPT, onde o aluno, ele consegue, né, é uma inteligência artificial que consegue fornecer todas as respostas para o aluno, e como que o professor vai conseguir perceber, e aí eu já estou vendo toda aquela discussão, aquela preocupação no ensino superior, como que isso vai acontecer, qual que vai ser o impacto. Então acho que vale a pena ter uma polêmica sobre isso, um debate, e me levantou um alerta muito grande, o quanto muitas vezes nós somos resistentes à tecnologia, né? E aí, dentro dessa matéria que eu li sobre isso, falando que os Estados Unidos, eles estão cogitando de proibir os alunos de usarem ali
E aí eu falo como que a nossa primeira, como do ser humano, né, é proibir ali algo. Eu lembro, quando eu estudava o ensino médio, era proibido o celular. Hoje o professor pede para o aluno, hoje o professor dá atividade com celular, o menino que não tiver o celular, ele não consegue participar. Ou seja, algo que é inaceitável, e aí eu fiquei refletindo, falei, gente, será que nós vamos proibir isso? Ou será que nós vamos ter que entender como essa tecnologia é muito mais fácil proibir do que entender e ensinar o nosso aluno, ensinar a nossa comunidade acadêmica a usufruir dessa tecnologia de modo que aprimore o seu processo de aprendizagem. Porque se existe uma coisa que não vai terminar, isso a gente discute há muito tempo, a figura do professor é importantíssima como norteador, como guia ali, mostrando aquele caminho, mas hoje, né, nós vemos aí, o Google, ele traz tudo, o aluno, ele tem tudo ali à disposição dele. E por que ainda assim nós temos as universidades ainda existindo, captando cada vez mais? Por quê? Porque o aluno, ele quer ser norteado, o aluno, ele quer ser guiado, né? O ser humano, ele quer ter alguém para inspirar, ele não quer ter ali uma máquina tão somente fornecendo os dados para ele quer que alguém ensine ele a pensar, ensine ele a analisar e a guiar, né? Seja esse papel de mestre, efetivamente. Então, acho que a minha expectativa para essa quinta temporada de vocês é que nós terminemos realmente o ano de 2023 certos de que a tecnologia, ela é algo que nós não vamos retroceder. Eu sei o quanto, eu falo que eu vejo muitas instituições de ensino agradecendo algumas vezes as mudanças que tiveram da pandemia, porque nós tínhamos muitos professores resistentes à metodologia ativa, muitos professores resistentes ao uso da tecnologia, e todo mundo, então acabou essa resistência. E aí agora nós precisamos entender, a tecnologia ela vem para somar, então nós precisamos valorizar a capacidade que nós temos como seres humanos e valorizar a capacidade que a tecnologia tem de facilitar o nosso dia a dia para que nós possamos focar efetivamente naquilo que é de valor para o ser humano, que é a experiência, que é a vivência, que é a aprendizagem. Então, assim, eu estou muito animada, acho que nós vamos ter temas ali, né, e muitos choques também, porque muitas tecnologias surgiram. Acho que o grande desafio também é a questão financeira, como uma instituição pequena pode adquirir tecnologias que muitas vezes exige um investimento muito alto, e aí como equilibrar isso, como mudar uma mentalidade também de colaboradores que muitas vezes tem algum tipo de limitação com alguma questão tecnológica. Então, assim, eu acho que são desafios enormes que nós temos aí para tratar dentro desses temas, e que eu tenho certeza que quando terminar aí, acho que a gente vai ter um aprendizado riquíssimo, que nós vamos estar ainda mais consolidando aquilo que vocês colocaram como propósito, como tema, né? Que a tecnologia aliada ali à humanidade, à essência realmente do ser humano, é o que vai garantir o sucesso aí no longo prazo das nossas instituições. Que bacana. Você que não assistiu toda a quarta temporada ou perdeu algum episódio, faça como a Bárbara fez, maratone, assista lá, passe para a sua equipe, porque, assim, o nosso intuito mesmo, tá? No fim das contas, é fornecer conteúdo para apoiar a gestão educacional, né? Então, a gente, não somos nós que fazemos isso, a gente chama pessoas incríveis, nós somos espertos, né? Como diz o professor João Vianney falou, né? O meu mérito foi ter trazido pessoas melhores do que eu para fazer o processo. E é mais ou menos o que a gente faz aqui, a gente só chama fera para que realmente as pessoas possam acessar um conteúdo bacana. Bárbara, eu queria, já te agradecendo pela sua participação aqui conosco, queria que no seu recado final, né, além de você se despedir e saudar o público que está nos assistindo, também fazer o convite
para que não só, né, as pessoas que estão chegando agora, né, e que de repente não assistiram algum episódio, tem tudo lá, não só a quarta temporada, mas a gente tem a terceira, a segunda, a primeira, embora sejam temas que foram tratados, por exemplo, lá em 2020, na primeira temporada, putz, tem coisas ali que continuam totalmente vigentes e que vale a pena assistir. Mas queria que você fizesse o convite aí para o pessoal estar conosco agora na nossa quinta temporada. Obrigado pela presença, viu, Bárbara? Com certeza. Obrigada a você, Fred, toda a sua equipe, todo esse time maravilhoso que teve essa iniciativa incrível e que nos enriqueceu muito ao longo de períodos tão difíceis que todos nós passamos. E você que ainda não maratonou, né? Sai um pouquinho aí dos outros streamers e vem para cá, vem maratonar todas as temporadas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com insights e, mais do que isso, com conteúdos que vão efetivamente, se você tirar do papel, anotar no seu caderninho e executar e colocar na prática, você vai ver, sim, resultados acontecendo na sua instituição de ensino, mudanças na sua equipe. Nós, profissionais da educação, nós temos que aprender diariamente. E muitas vezes nós ensinamos, às vezes em sala de aula, e muitas vezes no dia a dia da instituição, enquanto empresa, enquanto negócio, às vezes acaba falhando em colocar isso em prática. Então, maratone, mais do que isso, já salva todas as datas, né? Eles mandam com antecedência, participe, deixe ali, compartilhe com a sua equipe, às vezes no dia a dia você não consegue assistir, coloca um supervisor, coloca um gestor, coloca um analista do seu time, coloca alguém, porque eu acho que mais importante nós podemos estar aqui juntos, unidos, aprendendo, compartilhando experiências, e eu acho que isso é o que enriquece muito e tem feito o ensino superior avançar cada vez mais no Brasil. Então, eu espero ver muitos de vocês lá em cada meet e a gente se conhecendo cada vez mais. E obrigada, Fred, pelo convite, foi um prazer imenso. Que legal, Bárbara. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. 16 de março, já está marcado o nosso encontro. A gente espera todo mundo aí, uma edição fantástica aí para começar a nossa quinta temporada. Obrigado, gente. Um grande abraço. Professora Candice, seja muito bem-vinda no nosso Meet Insights, no nosso episódio de análise de tudo que aconteceu na nossa quarta temporada. Queria começar fazendo essa saudação, agradecendo a sua presença e já perguntando as suas considerações iniciais, a sua análise sobre o conteúdo que o Meeting Educacional trouxe no ano de 2022. Seja muito bem-vinda, professora. Um prazer estar aqui com você, viu, participando desse momento. Olha, foram muitas contribuições. Você sabe que a gente está passando, né, por um momento atípico. Começou com a pandemia, depois da pandemia, o retorno. Então, isso tudo é muito novo para a gente. Né? Eu tive a oportunidade de estar com vocês desde a pandemia. Né? Então, realmente, vocês traziam muitas contribuições e trazem. Um momento assim que a gente não sabia o que fazer, não tínhamos referência de nada, então, conversar com pessoas falando a mesma língua, com as mesmas dificuldades, assim, foi maravilhoso, né? Eu confesso a você que eu me sentia muito só, o gestor é muito solitário, o reitor é muito solitário, e a gente precisa dividir as nossas dores, então o Meet, ele veio contribuir muito, seja com conteúdo, seja com live, seja com Meeting Experience, então foi maravilhoso. Trocar essas dores, né? E depois a gente ia fazendo, colocando em prática, depois vendo o resultado dessa prática, foi interessante, foi bacana. Que legal, professor. Exatamente, né? Isso que a senhora traz é o nosso pilar principal, quase que o nosso propósito de existir, é trazer esse conteúdo para auxiliar no dia a dia, né, dos desafios que a gestão educacional tem, e também fazer essa troca mesmo, né? Colocar as pessoas para conversar. A gente começou na nossa temporada passada falando sobre os desafios do cenário externo, porque foi um ano muito pautado em cima disso, né? E depois a gente veio fazendo uma série de
abordagens, né, de assuntos assim que são relevantes para a gestão. E um ponto que eu queria explorar, aí a senhora falou sobre o Experience, né? A gente buscou também, inspirado naquele conceito de 4.0, juntar o mundo online com o mundo offline, vamos dizer assim, né? E aí a gente fez alguns esquentas, né, para alguns eventos, dentre eles o nosso Meeting Experience. Eu queria, assim, pegar as suas contribuições também, né, a sua análise sobre o evento e fazendo, né, assim, um paralelo com o conteúdo que a gente trouxe também no online. Por favor, professora, como foi a experiência? Eu peguei algumas, vamos dizer assim, pílulazinhas dessa, né, e online. Achei muito interessante. E poder participar, porque olha só, a gente está ali conversando online, a pandemia nos deu essa possibilidade com ícones da educação, né? E aí tive a oportunidade de participar presencialmente do Meeting Experience em Recife. Fiquei encantada com o formato, né, da gente poder trocar com essas pessoas, né, tão distantes e ali tão próximos, dando tipo, assim, vamos dizer, uma consultoria para a gente rápida, uma consultoria rápida. Eu fiquei encantada. Além da troca de experiências, né? Foi algo que eu nunca participei nesse formato de palestra na área da educação. Foi muito legal e assim, é possível. Às vezes a gente fica preocupado com o tempo, aí a gente vai, como é que vai ser? Vai perder muito tempo nessa troca, nesse contato, dessa conversa, mas não, foi algo altamente inovador. Inclusive, eu tenho falado muito disso para as pessoas, desse formato, que a gente tem que sair daquela coisa de palestra, de cansativa, e ir para essa discussão e algo com resultado. Né? Então, o que como marcante para mim, né, a gente que é pequeno que eu digo assim, que não somos grupos, é algo muito difícil nesse momento. E quando eu estive lá, eu vi várias, vamos dizer, a gente estava todo mundo no mesmo barco, porque eram empresas familiares, pequenas também, né? E realmente com as mesmas dores. E algo que ficou muito marcante foi a questão do propósito. A gente tem um propósito. Nós temos uma história. Ninguém copia isso. Então, explorar isso aí, sabe? Então, ficou muito marcante para mim, trouxe para a minha instituição a questão do storytelling, né? E fiquei muito feliz porque a gente já estava procurando esse caminho e o Meeting, ele veio respaldar isso aí. Olha, tá vendo? A gente está no caminho certo, né? Meu pai aqui na instituição, ele tem uma particularidade, ele é apaixonado, nós somos apaixonados pelo que fazemos. O MEC chega aqui e diz, não vende, e ele não vende. Né? Ele diz, eu não vou vender, a Unifacex é meu filho mais velho, filho não se vende. E eu essa linha, então eu fiquei encantada, ali me deu um respaldo, foi muito bacana. E além de que é possível fazer esse formato. E com ícones ali da educação, né? Foi maravilhoso. Exatamente, que legal. A gente começa a encontrar referências, né, de instituições que estão passando pelos mesmos desafios que a gente está passando, e aí quando a gente traz pessoas assim que são, né, experientes na área, que esses ícones, né, que você falou, a gente consegue fazer esse casamento, porque no fim pode ser grupo, pode ser familiar, independentemente do tamanho, o propósito, né, que eu acho que isso também a gente procurou trazer, isso é algo assim que todas buscam dentro da sua realidade cumprir com isso, né? Na verdade, eu citei a empresa familiar porque é algo muito forte o propósito da gente, né? Por mais que um grupo ele tenha um propósito, a gente é diferente. Perfeito, né? É mesmo. Porque são o quê? 50 anos a mesma empresa, né? Não houve mudança, a gente vai crescendo, se adaptando, inovando. E eu encontrei lá pessoas
com o mesmo perfil, empresas com o mesmo perfil. Então, isso foi maravilhoso. Aí, volto a dizer, como eu vinha tendo esses conteúdos, esses momentos com vocês de forma remota, quando chega lá e ter presencialmente, né, participar dessa experiência presencialmente com essas pessoas é fantástico, com esses ícones, como eu disse, pessoas de referência da educação. Maravilhoso. Que legal. Professora, e aí, olhando para os desafios, os seus desafios aí da instituição, né? A gente vai começar aqui agora uma temporada que a gente vai explorar muito a coisa de tecnologia e humanidade transformando e aumentando o valor da educação. Esse vai ser o tema da nossa temporada, né? Foi inspirado no Marketing 5.0, mas o livro, né? Mas, acima de tudo, eu acho que ele está inspirado também, esse tema, no momento que a gente começa, pela primeira vez nos últimos 3 anos, sem todas as restrições sanitárias, né? A gente sabe ainda tem questões da pandemia, mas a gente está num outro momento, mas ao mesmo tempo, né? Os últimos anos deixaram uma pegada tecnológica da qual a gente não vai regredir, né? A gente vai avançar. Então, acho que agora um dos desafios, além de macroambiente, além de cenários e tal, é a gente entender como é que junta isso tudo, né? Tecnologia, humanidade para a educação. E aí, dentro desse guarda-chuva, e aí juntando com a questão dos seus desafios, que temas, que abordagens, que assuntos que a senhora gostaria de ver abordados aqui no Meeting? Olha, eu estou muito feliz que vocês vão trabalhar esse tema. Você acredita que a gente trabalhou isso na Semana Pedagógica? É mesmo? Olha que conexão! Estamos trabalhando, né? A questão do propósito, a questão da tecnologia e a questão do humano. Por quê? Porque a gente sabe que a pandemia ela deixou muitas fragilidades nesse contexto, né? Seja com os nossos alunos, com os nossos docentes, com a gente enquanto instituição. Então, a gente tem que olhar para esse humano, né? E, ao mesmo tempo, tem a tecnologia que ela veio para ficar. Não adianta, ela acelerou esse processo. Então, nesse contexto, acredito que o que a gente tem que trabalhar é a formação de professores, certo? Porque como o professor vai lidar, como as pessoas, não só o professor, a gente vai lidar com isso tudo, mas principalmente o professor, sabe? Veio aí, a gente trabalhou, né? Teve uma pessoa que a gente trouxe, muito interessante, que eu acho que vocês poderiam abordar, foi o GB, peraí, o chat GBD? Isso. Isso já é uma realidade, né? Tem lá nos Estados Unidos, diz que teve uma universidade que proibiu, né? Mas a gente não pode proibir, está aí, né? Então, se o aluno quer fazer uma resenha, vai lá e puxa a resenha pronta. Então, como a gente trabalhar isso em sala de aula? Uma coisa que a gente pensou aqui foi, como a gente podia ser na sala de aula invertida, né? A gente fazer algo, usar o chat GBD. Então, eu acho que vocês poderiam explorar isso aí como professor para lidar com essas novas tecnologias, novas ferramentas, né? Porque a gente não pode se fechar para isso. Com certeza. Então eu vou aproveitar esse gancho já para fazer o convite para quem está nos assistindo. Dia 16 de março, nossa 5ª temporada online vai começar. E esse primeiro episódio ele vai ter exatamente o mesmo tema da temporada, né? Que é tecnologia e humanidade, transformando e aumentando o valor da educação. E a gente vai abordar esses temas, né? Essas novas ferramentas e como é que a gente consegue colocar tudo isso dentro de sala de aula e para fora dos nossos muros, como é que a gente consegue lidar com esse mundo, né, tão complexo. Prof, a gente fica atrás de um modelo, né? Fica atrás assim, quem já trabalhou dessa forma, por exemplo, com o chat GBT, como quem foi? Então, vamos trazer para a nossa sala de aula para ver se já que é possível lá, por que não aqui, né? Com certeza.
Que legal. Professor, queria lhe agradecer a sua presença, queria pedir uma saudação final sua e que a senhora possa também convidar aí o pessoal a participar, né, nos nossos conteúdos, tanto online quanto presencial. A gente está com algumas novidades aí que logo a gente vai divulgar, nosso calendário aí de eventos, né, e foi uma honra, né, contar com a sua participação na nossa temporada passada e que essa temporada a gente possa ter aí a sua participação nos nossos eventos e que a senhora possa fazer um convite aí para quem está nos assistindo participar da mesma forma. Sem dúvida, estarei participando, tanto online, de forma remota, como também presencial, gostei muito, e convido a todos, né, a participar dessa experiência, que é muito bacana. E a gente precisa trocar, a gente precisa entender o que está acontecendo, essas mudanças, porque a educação, ela precisa se alinhar com o que está de novo aí. Senão a gente se perde. E a gente tem que acreditar na educação, uma educação de qualidade para os nossos alunos. É isso. Que legal. Então, muito obrigado, professor. Tá bom, prof. Eu que agradeço. É muito bom, viu? Obrigado. Grande abraço, professor. Tchau. E hoje temos a honra de contar com a presença do nosso queridíssimo amigo e parceiro nosso, e tá junto com a gente já, né, desde um bom tempo aí, participando dos nossos encontros. Para o Meeting é uma honra enorme contar com João Vianney aqui conversando com a gente sobre o nosso Meeting Insights da nossa 4ª temporada. Mestre, obrigado pela presença, que bom lhe ter por aqui, com a sua saudação inicial e a gente poder conversar sobre o que foi aí esse ano de 2022 no Meeting. Abração, Fred, abração para você que está com a gente aqui, ouvindo, assistindo, revendo, passando por aqui. 2022 para 2023, a mudança não é só que teve eleições, que teve tentativa disso, tentativa daquilo, gente presa, gente solta. A mudança é que nós vamos reencontrar, a partir de 2023, um novo calendário que tende a uma estabilização dos fluxos, né, que articulam os intakes do ensino superior. 2022 ainda foi muito vítima da pandemia, foi 2020 intensivo, 2021 intensivo, 2021 desacelerando. 2023 entra numa nova atuada, é um sol, é um dia de sol, né? E nós tivemos muitas tempestades em 2020, 2021 e 2022. Então, 2022, eu acho que foi o ano, assim, como é que a gente tentou curar as dores dos picos da pandemia de 2020 e 2021? E o que é que a gente aprendeu em 2022 para ajudar a gente a não cometer erros em 2023 e em diante? Eu vejo assim, eu vejo um gráfico, né? Eu vejo esse movimento. Que legal. E foi muito bacana você já ter começado com essa análise de 22 para 23, porque aí eu queria começar de trás para frente. Eu queria começar a sua frase que fez parte do nosso Highlights. Aliás, se você não assistiu ainda o nosso Highlights, vai estar aqui na tela, assista, que é assim, são os melhores momentos, né? Algumas grandes frases que a gente pensou dos nossos convidados. E a sua, mestre, foi assim: quem não entendeu o que o aluno precisa em 2022 não vai conseguir entregar isso para ele em 2023, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, eu vou chamar aqui de uma mudança de era, né? Porque é quase isso, assim, né? Um alívio, assim, mas é isso que você falou, né? Sair de 3 anos, assim, de tempestade, e agora parece que o sol se abre e as coisas começam a voltar a uma normalidade, mas assim, dentro de sala de aula e nesses processos de marketing e finanças que a gente fala tanto aqui, como é que foi e como é que vai ser esse olhar do que aconteceu em 2022 e do que precisa ser feito pelas instituições em 2023? Você tem algumas questões que são radicais, né? Você teve, nos últimos 4 anos, a migração absoluta do calouro para a educação à distância, tirando medicina, odonto, direito, psicologia, os outros cursos, a migração foi radical para a educação à distância, inclusive em agronomia, nas engenharias.
Então, você tem ainda na educação presencial um aluno focado ou nesses cursos que são regulados pelo MEC, que não tem na educação à distância, ou nos cursos similares da EAD, que são o IES Premium, que estão oferecendo essas carreiras, né? E você teve uma popularização da educação à distância, deslocando o alunado do ensino noturno que foi para a EAD. Então, esse foi um movimento que ele é duplo, ele é ao mesmo tempo uma constatação de mercado e ele gera um novo padrão de atendimento para as IES em 2023. O aluno que ela tem em 2023, exceto medicina, direito, odonto, né, e psicologia, é um aluno que iria para o ensino noturno e que ele faz a opção para a educação à distância porque ele vai pagar menos e ter mais flexibilidade, o que não é sinônimo de menor atendimento ou relacionamento. Quando você tem uma migração de um aluno que ia para a escola superior todo dia à noite e ele migra para a EAD, esse aluno, ele traz dentro dele uma expectativa de relacionamento mais presente. Não é o mesmo aluno que ia para a educação à distância anteriormente com um princípio de somado, autonomia, autoestudo e redução de custo. Hoje você tem dentro da EAD um aluno que não tem o pressuposto da autonomia e do autoestudo. Ele precisa de um relacionamento para não ir para a evasão, tá? Ele não vai mais para o ensino noturno porque passou. Isso é uma coisa muito louca, muito radical, tá? Instituições que tinham 6, 7, 8 blocos de prédios para ensino noturno, hoje tem um bloco. E os outros blocos têm que virar apartamento de estudante ou apartamento de jovens recém-casados ou solteiros de 1 ou 2 quartos. Isso não volta. Essa mudança de mentalidade, ela é muito absoluta para acontecer dentro das instituições. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, esse duplo movimento. Esvaziou o alunado do ensino noturno, ele migrou para a educação à distância, ele ficou mais jovem, mas não ficou mais pobre, porque ele mantém o mesmo perfil socioeconômico. Antes da pandemia, o aluno da EAD, ele era um aluno despossuído materialmente. O aluno da EAD hoje não é mais preponderantemente o aluno despossuído em termos materiais. Não, ele é um aluno com as mesmas posses materiais que tinha um aluno no ensino noturno, e ele espera da instituição um relacionamento mais intenso do que nós tínhamos anteriormente na EAD. Da mesma forma, o aluno que permanece no presencial diurno ou no presencial noturno, ele se torna mais exigente, porque ele ficou pagando mais por uma opção. Ninguém faz uma opção de pagar mais pela mesma disposição de atendimento do produto. Não, se você paga mais, é porque você espera mais. Então, o aluno da EAD ficou mais exigente e o aluno do presencial ficou mais exigente. Quem não entender essa equação vai ter uma evasão muito forte. E não é relacionamento de, bom dia você, bom dia, boa tarde. Não, não é isso. É mais, é relacionamento com foco em aprendizagem. Que legal. E aí, sabe que quando essas pequenas coincidências elas acontecem, eu sempre fico muito feliz e pego aqui minha caneta marca-texto mental e começo a grifar essas coisas, porque na sua fala, professor, tem no mínimo aqui 4 episódios que a gente falou no ano passado. A gente começou falando sobre cenário externo, lá no início de 2022, da nossa temporada. A gente teve uma edição muito legal que a gente colocou um aluno participando, você estava lá presente, que a gente chamou assim, os 3 lados da moeda, fez essa brincadeira, né? Os 3 lados da moeda, que a gente colocou uma instituição, um prestador de serviço e um aluno para a gente poder debater os desafios financeiros. Aí, o senhor falou sobre isso agora. Falamos também, em parceria lá com o Glaucio, falamos sobre a permanência dos alunos, né? A permanência, a importância que a permanência tem, né? Normalmente a gente olha mais para a captação, mas a permanência é algo extremamente importante. E, por fim, o senhor também abordou aí eu queria, assim, a gente fazer esse rápido apanhado, o senhor abordou aí uma questão que a gente trouxe numa edição que nós chamamos assim, o que sobrou da pandemia em nossos campi, que a gente queria justamente debater isso,
quer dizer, a gente teve esse cenário todo de mudança, e o que as instituições vão fazer com os seus equipamentos educacionais, né? Como você falou aí, vai ter que transformar em dormitório, vai ter que transformar em centros de convivência, vai ter que reinventar, porque isso não volta. Não, né? volta, não volta. E a gente conseguiu, né, trazer assim, essas discussões para esse momento. E eu acho isso é muito legal. E aí, você que não assistiu, vale a pena voltar lá na nossa playlist e assistir, porque são assuntos que seguem, né, completamente vigentes aí nessa temporada. E aí, professor, eu também queria as suas considerações sobre. Voltando um pouquinho a esse tema, para a gente ancorar no 2023 aqui, do que a gente vai trazer, o senhor teve com a gente, né, junto com o Paulo, nos dois últimos episódios, como já é de costume nosso, a gente antecipa, né, tenta trazer algumas coisas que vão acontecer no ano seguinte. Então, em novembro, a gente falou sobre insights de inteligência na captação e tal, e fechamos o ano, né, com você e com o Paulo Prestes, falando sobre 2023. O que vocês não trouxeram no episódio de dezembro, que fechou a temporada, que você acha que vai ser uma tendência para agora, que você acha que está acontecendo, seja no macroambiente, seja no dia a dia das instituições? Algum insight, alguma questão que lhe ocorreu aí, né, de lá para cá, que você pode compartilhar aqui com a gente, professor? Não me aconteceu nada interno. O que aconteceu foi um choque externo, que é a inteligência artificial na mão do aluno. Tá? Quando, no mês de janeiro e fevereiro, a Microsoft e a OpenAI liberaram o acesso ao ChatGPT, e depois, em fevereiro, o Google reage anunciando o acesso ao Bard, que é a ferramenta do Google equivalente ao ChatGPT, a educação no mundo inteiro teve um choque. O que é o choque? O choque é que, até 2022, a inteligência artificial já estava embarcada na educação. Ela estava embarcada nos processos de predição, identificação de perfil, captação de aluno, tendência, georreferenciamento. A inteligência artificial, ela estava na mão das instituições, que utilizavam a inteligência artificial ou para fazer automação em réguas de captação e seleção, ou para fazer automação em réguas de tutoria, ou para fazer automação em identificação de necessidades de aprendizagem do aluno. Quando você fala de ensino adaptativo, isso é inteligência artificial. É você colocar um sistema para identificar necessidades do aluno. Enquanto a inteligência artificial estava na minha mão, universidade, ela era positiva. A hora que ela vai para a mão do aluno, para tirar dúvidas, ela se torna negativa. Claro. Esse é um fenômeno 2023. A inteligência artificial na mão do aluno. Ela era virtuosa na mão da universidade e ela vira uma ameaça na mão do usuário. Essa equação, ela ainda está em discussão. Como nós vamos resolver? Aí nós estamos divididos. Em Nova York, proibiram o uso de laptop e celular durante as provas e tem que fazer prova escrita à mão. Tá? Na Austrália, algumas universidades proibiram o uso do ChatGPT. Imediatamente, no começo de fevereiro, o ChatGPT lançou uma ferramenta que permite identificar textos acadêmicos ou comerciais que foram produzidos a partir do ChatGPT. Então já foi tipo assim, não precisa proibir, nós vamos permitir a identificação. Então, tem uma negociação que acontece agora durante o ano, e ela é para sempre, que é como a gente vai reinventar os processos acadêmicos para conseguir mais aprendizagem com essas tecnologias. E tem alguém dizendo, não, eu vou proibir. O que a história mostra? Quem opta pela proibição acaba atropelado pela linha do tempo. Então, o que a gente não conseguiu prever em 2022 era essa revolução da inteligência artificial na mão do usuário. Aí é uma dificuldade. É uma dificuldade porque quem faz um processo educativo ruim, o aluno vai perceber. Porque ele vai conseguir resolver tudo pelo ChatGPT. Então o cara vai dizer assim, pô, mas essa universidade não me desafia. Essa faculdade não me desafia.
né? Então, isso traz uma demanda de consistência acadêmica, de metodologia, de como que a gente vai dominar essas novas tecnologias, que não é só o ChatGPT, não é só o Bard do Google. Você tem ferramenta que gera imagem, que gera gráfico, que gera programação, que gera linha de código. Então, eu hoje consigo programar apenas encomendando para uma ferramenta que faça uma programação que dê tal e qual resultado, né? E isso muda radicalmente todo o cenário. Então, acho que isso a gente não previu, né? É uma coisa que está dando um choque educacional no mundo inteiro. E se você me perguntar para onde a coisa vai, eu digo, não sei. Quem dominar tem mais chance do que quem proibir. Agora, o que é o domínio, eu não sei. E aí, primeiro que essas discussões todas, e aí eu me sinto à vontade aqui para fazer uma indicação, essas discussões todas também, elas estão acontecendo, por exemplo, nos webinars da Roper, né, que esse nosso mestre aqui toca. Então, você entra lá no site da Roper, tem disponível, né, tem disponíveis lá os webinars que estão acontecendo, conversando sobre esses temas todos, né? Certamente aí vem ainda muita coisa pela frente, então indico fortemente que você assim o faça. E também queria fazer, já encaminhando o encerramento aqui da nossa conversa, mais uma coisa assim que é muito legal. Então, o tema dessa temporada, e aí agora para a gente finalizar aqui falando um pouquinho sobre 2023, o tema da temporada aqui do Meeting vai ser Tecnologia e Humanidade, transformando e aumentando o valor da educação. Claro. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema. Então, mestre, queria, já lhe agradecendo, queria a sua saudação final, e que você convide, né, eu tenho certeza que você vai estar com a gente, né, nessa temporada, não só participando, mas também sendo protagonista, né, você já é nosso parceiro aqui, nosso sócio, então, lhe agradeço, e faça esse convite aí, mestre, por favor, para que as pessoas aí, o público que está nos assistindo, possa estar ligado aí com a gente durante 2023 aqui no Meeting. Obrigado pela presença. O convite é o seguinte, ou você se liga e se conecta, ou você será desconectado. É simples. Não tem o que convencer. Maravilhoso. Não? Ou você se conecta, ou você será desconectado. Maravilha. Dito isso, pessoal, esperamos todos vocês na nossa quinta temporada online aqui em 2023. Teremos aí a participação de profissionais incríveis. Professor Vianney, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um grande abraço. Ao infinito e além. Bora. É isso aí. Olha só quantos insights poderosos e totalmente aplicáveis na sua instituição de ensino. Essa foi uma temporada realmente incrível. Dito isso, finalizamos agora oficialmente a nossa quarta temporada online e já estamos prontos para a próxima. A quinta temporada online de 2023 já vai começar, com novos convidados, novos temas e o mesmo compromisso: trazer conteúdo relevante para as instituições, contribuindo com a educação brasileira. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seu time e, o mais importante, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que virão no nosso canal em 2023. Esperamos por vocês na nossa quinta temporada. Tecnologia e Humanidade, transformando e aumentando o valor da educação. Grande abraço a todos. Tchau, gente.